Vamos para a palavra? Provérbios 22, versículo 1. Vocês estão prontos para ouvir? Porque a palavra vai ser revelada e Deus vai me usar porque eu estou pronto para falar. Então, melhor ficar firme aí que a coisa vai ser boa. O entendimento, pessoal, uma fé maravilhosa Jesus vai nos dar. Já está dando, na verdade, né? Mas vai fazer coisas boas acontecerem. Nós estamos falando aqui sobre o valor de um bom nome. Acho que todos vão concordar. Acho porque é uma opinião minha, né? É o que eu penso. Porque o bom nome, ele é necessário, né? Ele é necessário para a gente andar na rua, é necessário para a gente visitar um familiar, é necessário para a gente até dar um conselho, né, gente? Eu falei uma vez isso com os pastores, quando eu estava cuidando do Rio Grande do Sul, falando para os pastores na reunião, mas falo para vocês. Falou assim, olha, coloca um texto seu, faz esse teste na rede social. Quem tem Facebook aqui de vocês? O Facebook é o mais comum. Você já me segue? Se não segue, vai lá e segue, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein? Vamos fazer aí todo mundo um seguir o outro. Que faz a benção. Aproveitando, né? Tem que fazer uma propaganda. Mas, por exemplo, vai lá e coloca assim, você vai, copia, vai lá no Facebook do missionário, pega a mensagem dele, cola no seu perfil e posta sem citar um nome. Espera um dia. Maravilha. Vê quantas reações você teve. Se vai ser 10, se vai ser 20, se vai ser 30, se vai ser 5, se vai ser 2, se vai ser 100, se vai ser 1000. Maravilha. Depois de uns 2, 3 dias, você vai lá e pega uma outra mensagem dele, cola e coloca o nome dele, Missionário R.A. Soares. Espera 24 horas. E vai ver lá quantas reações estão. Eu lhe garanto que só de estar o nome dele abaixo da mensagem, as reações vão aumentar. Só de estar o nome dele abaixo. Eu já deixei de dar atenção a uma boa palavra pela pessoa que postou. Por não ser de uma base de alguém que eu sei que tem um bom nome. Não adianta ter uma boa dicção, ter uma boa filosofia, se o seu nome não é legal. Não adianta, pode falar o que for. Mas eu acho isso. O problema é seu. Você pode ter uma boa ideia, mas se não tiver um bom caráter, uma boa índole, não funciona. Precisa. Você, eu, nós todos. Então, esse cuidado a gente tem que ter. E aí, se você não entender, nada vai acontecer. É bênção de Deus. Para você crescer, para você se envolver e Deus honrar e Deus te abençoar. Provérbios 22, 1 diz assim: mais digno de ser escolhido é o bom nome do que muitas riquezas. E a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Então, dá para entender a importância do bom nome já só olhando esse versículo, não dá? Gente, Jesus ele é assim, perfeito em tudo. Mas ele está ensinando a gente aqui, pelo livro de Provérbios, que mais do que ser escolhido, que já é uma dignidade tremenda, não é? Lembra o que Jesus disse em Mateus 22, 14? Eu vou citando para ficar fácil para vocês. Muitos são chamados, mas poucos. Já não é digno ser escolhido? Entre muitos chamados e poucos escolhidos, poxa. Mas aí no livro de Provérbios diz que mais digno de que ser escolhido é mais ainda o quê? O bom nome. Como eu falei sobre o nome que vai abaixo, às vezes pesa. É importante eu e vocês, agora vamos trazer só para a gente, buscar ter esse bom nome. Eu não estou falando, quando digo bom nome, pessoal, de um nome perfeito, tá? Não estou falando que para ser perfeito, porque para ser perfeito a gente tem que sair daqui voando. Eu falo brincando assim, mas poxa, então a gente é anjo. Não, a gente é ser humano, cheio de falha, cheio de defeito. Porém, que luta todos os dias para obedecer a palavra e ganhar um bom nome. Um nome qual as pessoas levem a sério. Um nome qual o filho olha e, poxa, não é meu pai, não é perfeito, mas ele se esforça para dar o melhor dele. Esse nome que ganha autonomia numa pregação, mas não só numa pregação de subir no altar ou pregar, mas num convite que eu e vocês fazemos para qualquer pessoa. Numa palavra que a gente dá para qualquer ser humano que tanto precisa. Poxa, essa palavra me levantou. Mas não foi só a palavra. Foi porque quem deu a palavra tinha um bom nome. Então é mais digno de ser escolhido. O sábio deixou isso aqui escrito. O sábio deixou isso aqui declarado para nós. Então, se eu entender isso, não é por nada não. Mas logo, logo, toda a sua família vai estar aí. Porque você, com um bom nome, vai destruir qualquer fortaleza negativa e abençoar muitas pessoas. As pessoas precisam desse amor, precisam dessas pessoas com esse bom nome. Eu estou separando 3 tópicos muito cruciais, importantes para a gente entender que o nosso nome,
ele tem que ser bom? Não só na teoria, né? Eu posso falar assim, tem um bom nome. Nem é só na praça, não, isso aí é o de menos. Isso aí você corrige. Isso aí corrige, gente. Nome na praça, na sociedade, aquele negócio todo. Isso aí se corrige. Não que não tenha que lutar para ter um bom nome também ali. Mas estou falando de 3 pontos mais do que importantes. Na terra, entre o ser humano, nas questões de testemunho, caráter, né? Boa índole, essas coisas. No céu, diante do próprio Deus e de todos os anjos, que a Bíblia fala sobre isso, eu vou ler todas as bases. E no inferno, né? Então, todos esses detalhes são importantes. E para começar, vamos ver da terra primeiro, em 2º livro de Reis, capítulo 4. Lá a gente vai ver a importância de ter um bom nome na terra. E esse homem que a gente vai ver na Bíblia, que foi o Eliseu. 2º livro de Reis, capítulo 4, versículo 8. Aqui é em Sunem, né, uma cidade que havia uma mulher conhecida como a Sunamita. A Bíblia não diz o nome dela, então chamamos ela de Sunamita. O Eliseu já tinha assumido, né, o legado de Elias. Elias já tinha subido no redemoinho no céu. Ele subiu no redemoinho, eu sempre gosto de citar essa parte, porque alguns falam, a carruagem de fogo levou Elias. Não, na Bíblia fala que ele subiu no redemoinho, e uma carruagem de fogo depois passou, mas que fez ele subir foi um redemoinho. O Elias estava ali, subiu, o Eliseu pegou a capa. Dupla unção. Bom, ele já veio com a unção do bom nome de Elias. Imagina que tremendo. Porém, em uma das ocasiões aconteceu o seguinte, e sucedeu, versículo 8. Também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, olha só, já diz aí um detalhe importante, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. Então, como qualquer ser humano, Elias dessa vez, o Eliseu, ele queria comer, ele precisava, não é o que ele queria, ele precisava. E aquela mulher tinha condição, e ela o retia, ou seja, parava ele e falava, olha, come um pão aqui. E ela dava para ele gratuitamente, de forma voluntária, como uma oferta, esse pão. E ele se alimentava. O interessante não é o fato de ela ajudar, e nem de ele pegar ajuda, é o fato de como ele era visto na terra. E aí o interessante é ela falar para o marido dela isso, porque uma coisa é a gente guardar para nós, né? A gente só pensa. Mas quando a gente vai e fala para alguém, aí a coisa significa que ficou um pouco mais séria, e nesse caso muito positiva. Olha o versículo 9, povo de Deus. É lindo de se ver isso aqui. E ela disse a seu marido, eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Olha, se Eliseu conseguiu, eu e vocês conseguimos, pessoal. Reforço, não estou falando perfeito homem de Deus aqui não, hein, gente. Mas ele era diferente. E nós, quando observamos alguém, precisamos ter essa sensibilidade. E não só ter, mas pronunciar isso. Ela virou para o marido, dá para entender isso? Pessoal, imagina só, por favor, é só um exemplo. Se Eliseu chegasse lá e falasse, e a irmã, tudo bem? Tá bonito hoje, hein? Tem aquele pãozinho? Você acha que ele ia ter chamado de bom nome? É claro que não. Ela viraria para o marido? De forma alguma, o marido viraria para ele e tiraria satisfação. Mas ele era um santo homem de Deus. Ele tinha um nome para isso. Quando alguém chegasse e falasse Eliseu, possivelmente as pessoas estremeciam. Porque, não, você está falando da pessoa errada, você falou mal. A coisa era séria. Porque ele tinha um bom nome diante dos homens, na terra. Agora, com todo respeito, povo de Deus, isso é para auto-julgamento, tá? Não é para apontar dedo, é para auto. Eu vou me fazer esse próprio julgamento. Como que as pessoas te veem? Como que as pessoas te tratam? Ou seja, não é para, entenda, não é para acusação, é para entendimento. Como? É importante saber. O marido revoltado, a esposa brava, aquela coisa toda, aquele que não tem tempo para ninguém, quando tem só critica, não vai vingar. Como que o Senhor vai lhe honrar, vai me honrar, se nós agimos dessa forma? Não honraria. Mas não é só na terra que tem que ser assim. Para Deus nos abençoar, Ele tem que saber quem somos. Ainda que alguém diga, mas Ele conhece todo mundo. Conhece, de certa forma. Mas reconhecer um dia no céu é outra história. Lá no livro de Salmo, conhecido nosso, 91. Quem não conhece Salmo 91, né? O versículo 11. Vou ler 2 versículos desse Salmo, tá? Versículo 11. Por quê? Olha só aqui, muito bonita a mensagem. Aos seus anjos, o próprio Deus dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o seu pé em pedra.
O próprio Deus, então, usando o escritor, que possivelmente nesse salmo é Moisés, não é outro, não tenho como datar, dar o nome específico, mas eu sei que Davi não é, possivelmente é Moisés pela escrita. Mas independente disso, ele escreveu aqui, porque Deus vai dar ordem aos anjos a seu respeito. Eu poderia rapidamente, para fazer ficar mais fácil de você entender, só para entender, não precisa nem abrir na Bíblia, para não ficar aquela coisa maçante, mas o Daniel capítulo 10, versículo 12, explica isso. Porque quando o anjo chegou para Daniel, ele explicou, coloca para mim aí na Bíblia, que nós temos na TV aqui, para todo mundo ver, que fica mais fácil. Aí você não precisa mexer na sua. Se quiser, pode abrir também, tá? Daniel capítulo 10, versículo 12. Só para vocês entenderem um pouquinho o que eu quero dizer. Que para Deus o Senhor enviar o anjo a seu respeito, ele tem que saber quem você é. Não funciona. Para eu enviar uma carta, uma correspondência para você, eu tenho que saber o seu nome e seu endereço, senão não vai chegar. Não é? Isso numa forma humana, imagina questões do céu. Então disse assim, ó, versículo 12. Pega o versículo 10, por favor. E eis que uma mão me tocou, é Daniel que está falando, e me fez que movesse sobre os meus joelhos e sobre as palhas das minhas mãos. E me disse, olha aqui que o anjo disse, o que aqui? O que ele disse, o anjo falou para ele? Daniel. Ele falou o nome próprio de Daniel. Pois é. Homem muito desejado. E aí, irmão, eu posso falar isso para você hoje? É um exemplo bem humano. Maria, João, tá? José é nome comum, tá, gente? Homem muito desejado. Olha, assim como Daniel recebeu aquele recado, eu tenho um recado para você, fulano, porque Deus conhece você. Agora o problema é quando você quer dar o recado e Deus não conhece a pessoa. Não é que não conhece, não sabe quem ele é. Quando que Deus não nos reconhece? Jesus, ele ensinou isso, pessoal. Todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Aí não chega a nada. Já viram aquela história do cidadão que foi para o exército? Se não viram, vou contar a versão minha, né? Mas eu sempre tenho a sua versão dessa história. O cidadão jovem, né? 17 anos, se inscreveu para ir para o exército, se alistou, melhor dizendo, a palavra exata é essa. Ele se alistou para ir para o exército e o pai ficou preocupado, porque eles eram de família cristã tradicional. Ele nasceu praticamente no berço cristão. E ele ficou preocupado porque era um tempo que a perseguição nas questões religiosas, principalmente do cristão, do crente, né, tradicionalmente conhecido, era muito grande. Não tinha aquele ápice do evangelho ainda. Era aquele quando o evangelho era pouquinho no Brasil. E aí falou para ele, filho, olha, você vai para o exército, você se alistou e você foi convocado. E eu quero que você saiba que as pessoas às vezes não entendem a sua fé. Eu vou falar para você, ó, fica firme, filho. Continua firme, Deus vai honrar você, viu, filho? Não importa o que façam. E aquele conselho de pai e tal. Aí ele falou, amém, pai, eu vou sim, Deus vai abençoar. Só sei que tinha que passar 6 meses direto sem voltar para casa. E ele foi e passou esses 6 meses direto sem voltar para casa. Quando voltou, né, da primeira liberdade que eles receberam para voltar, ou seja, ele foi liberado, ele chegou para o pai e ele falou, na verdade, o pai chegou para ele e falou assim, uma das primeiras coisas, cumprimentou, abraçou, matou a saudade, ele disse, filho, eu preciso te perguntar, como que foi a questão da fé que você professa? E ele olhou para o pai assim e falou, pai, foi super tranquilo. Sério, filho? Não, porque eu sempre fiquei sabendo sempre ouvi falar que era difícil, né? Fiquei até preocupado contigo, a gente não tinha aquele contato, o WhatsApp naquele tempo não existia, eu não tinha aquele contato. Não, pai, foi super tranquilo. Até hoje eles nem sabem que eu sou crente ainda. Com outras palavras, né? Ou seja, Deus não conhece se você o nega. Você não tem que sair com uma plaquinha dizendo, você é de Jesus. Você tem que mostrar para as pessoas que você é, porque as tuas atitudes demonstram. Ele poderia ter falado que não, ele poderia não ter dito, sou crente, mas com certeza deve ter soltado alguns palavrão, com certeza deve ter olhado a moça que não é para olhar, com certeza alguém apresentou alguma fotinha um pouco sensual, ele aproveitou e viu. Não são atitudes de cristão. Então, por que eu vou perseguir alguém que faz coisas que eu faço? Não faz sentido. Bom nome, gente. Se quer ter realmente resultado na sua oração, não é imitar a minha oração. É ser semelhante a Jesus em tudo. Aí você vai ter resultado. Porque o Pai vai olhar para você e vai dar ordem ao anjo, como deu ao arcanjo Miguel, para responder para Daniel. Olha, o fulano está orando. Vai lá e dá a bênção que ele tanto espera. Chegou o dia. Está pronto para ouvir essas bênçãos chegarem? Para ver e viver? Bom nome, gente. Ele é mais valioso do que riqueza. Tem gente que vende o nome e deveria estar pagando para ter um bom nome.
Não pagando com dinheiro, pagando com obra, com atitude, com alegria, com a vontade de fazer o bem. Essas coisas que a gente aprende no dia a dia. Mas aqui tem o terceiro exemplo, que se eu tenho que ter o nome conhecido na terra, como Eliseu tinha e era bem respeitado, tenho que ter também no céu, porque Deus dará ordem aos anjos, a meu, a seu, a nosso respeito, mas eu também tenho que ter aonde mesmo, pessoal? No chão não, né? Debaixo da terra, ou seja, não é morto não, viu, povo? No inferno. E é sério, isso aqui para mim é um exemplo mais sério de todos. Por isso que eu deixei ele por último também, eu podia começar por ele, né? E não tem regra de ordem aí? Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Eu gosto bastante desse exemplo, porque ele abre o nosso entendimento e mostra que é importante, pessoal, que o nosso bom nome esteja bom, porque para nós usarmos o nome que está acima de todos, né, tem que estar bom. Vamos pensar assim, você tem uma Ferrari para dirigir, mas você não consegue dirigir nenhum golzinho. Não, nada contra os gols, hein? Quem tem um gol, por favor, não estou desmerecendo o carrinho, não. Mas às vezes você não consegue, você não tem ainda a prática. Gente, se a pessoa tem medo de dirigir um carro 1000, quanto mais um carro mais veloz, não é? Ela tem que estar ali aperfeiçoada, ou seja, eu estou usando exemplo material para ficar mais fácil, mas vale para tudo. Se eu não tenho autoridade, se eu tenho medo de expulsar um demônio, quanto mais uma legião. É o famoso discurso fé, nós pregamos. Se eu não tenho fé para pedir a Deus uma bicicleta, quanto mais um carro. Mas se eu tenho fé para pedir um carro, uma bicicleta eu ganho fácil. Não é? Então esse cuidado a gente tem que ter. E tudo isso vai ajudar se você tiver um bom que, povo de Deus? Um bom nome que vale mais do que a riqueza. Atos dos Apóstolos 19. E diz assim para nós no versículo 13. Interessante essa passagem, ó. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus, os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Já começa por aí um pouquinho para a gente interpretar, né? Primeiro, os ambulantes judeus, porém não crendo em Cristo, não tem poder algum. Mas eles estavam ali, eles eram exorcistas e ambulantes. Eu fiquei para você ficar um pouco assim similar, só para, lógico, é tempos diferentes, é totalmente longe da nossa época, mas só para entender. Já viram aquele pessoal que fica com tipo um jaleco, não sei se é um jaleco, um colete escrito compra ouro, compra e venda ouro? Imagina alguém assim, expulsa o demônio. Eu não vou falar ponho e tiro o demônio, né? Só tiro, né? Mas, ou seja, é alguém que fica andando com esse intuito. Ele era ambulante, judeu e exorcista. Mas eles estavam ali. Aí o que aconteceu? Eles deveriam ter visto Paulo fazer uma libertação e falar, ele faz diferente. Sabia quem era Paulo e viu o nome de Jesus. Na teoria, judeu, se fosse um nato judeu e não tivesse reconhecido o Messias, eles não criam em Jesus. Aí eles iriam e viram ali umas pessoas que estavam endemoniadas e chegou diante delas, em si eu falo delas porque a Bíblia não dá um detalhe de uma ou duas pessoas, falam de vários demônios. Diz aqui o versículo então 14, 13 a gente já leu. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. É como se fosse o mestre deles, o sacerdote dos sacerdotes. No tempo dos fariseus ainda havia. 15. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, aí que vem para nós, conheço a Jesus e bem sei quem é quem. Paulo, mas olha a pergunta que é isso que mexe. Mas vós, quem sois? Já ouviu alguém chegar assim, falar um termo muito humano um com o outro? Quem é você para falar comigo? Já ouviu? O diabo falou isso, pessoal, mas dá para entender que já pega mal pessoa com pessoa. Imagina o diabo olhando para a pessoa manifestada através de alguém e fala, quem é você para falar comigo? Eu sou filho do Seva. Quem é esse Seva? Piorou, né? Eu sei quem é Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas e vocês? O demônio sabia quem era Jesus. Jesus, pastor. Tudo bem. Mas e Paulo? Não? Eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo. Mas e vocês? O nosso nome tem que ser bom também aonde? Até no inferno. Eu fico imaginando Jesus que morreu por nós, pessoal. De verdade. No momento que ele entregou o Espírito na cruz do Calvário, a Bíblia fala que o Espírito dele foi diretamente para o inferno.
Ele não teve aquela intercalação, não foi intercalado, não. Foi pum, desceu no inferno. Só que interessante é ele levantar no inferno, e está ali o Lúcifer, qualquer outro que possa estar ali, possivelmente o chefe maior, né? E estava diante dele e olhou para ele, e ele viu algo diferente, porque ele tinha domínio sobre as almas que desciam, mas sobre Jesus ele não tinha domínio. Deveria ficar um pouco encabulado. Falei, meu Deus, ele não ia falar meu Deus no céu, né? Lá no inferno, né? Né? Mas ele deve ter pensado alguma coisa, a gente, sei lá, não quero entender o diabo não, só quero entender a história. E ele ter visto Jesus, e visto Jesus com autoridade lá. Você sabe por que Jesus teve autoridade no inferno, né? Se não sabe, eu te explico rapidinho. Porque o pecado que levou ele para o inferno foi qual? O nosso. Ele não pecou. Ele foi levado pelo inferno pelo meu pecado. Dá para entender o quanto que isso é grandioso? Não foi o dele, pessoal. Foi o seu. Foi quando você mentiu, foi quando você flertou com alguém que não devia, que não era sua esposa. Foi quando você assistiu uma coisa que não era para ter visto. Mas foi quando você guardou também um ressentimento, porque pecado não é só essas coisas. Foi quando você negou ele na frente dos seus amigos para não desagradar o patrão. Foi por esses pecados, ele foi lá e pôs tudo nele e sofreu com dor. Não sofreu simplesmente com uma agulhada fazendo acupuntura. Ele fez isso e sofreu sangrando. E quando ele estava lá, ele não perdeu a autoridade. Interessante foi isso. Porque qualquer um que for lançar no inferno está condenado, está na mão do diabo para a eternidade. Jesus não tinha nada que o diabo pudesse olhar para ele e falar, você é meu. Jesus então foi e venceu o diabo, tirou a chave da morte da mão dele. Porque a da vida já estava com ele, né? E o que ele fez com os nossos pecados e doenças, pessoal? Deixou lá. Porque o lugar do inferno, ou melhor dizendo, o lugar do nosso pecado é no inferno, não o nosso lugar. O seu lugar é no céu. Eu não vou desistir de falar isso nunca. O seu lugar é no céu e você vai para lá. Não vai querer ser intruso no inferno, não, hein? Não é o seu lugar lá. O lugar do inferno, para o inferno é o nosso pecado, não a gente. Ninguém aqui tem que ir para o inferno. Ninguém. Nem o seu pior inimigo. Ele não é para ir para lá. Então luta aí para vencer. Seu nome bom vai ajudar isso a acontecer. Jesus então estava lá. Eu não sei como que foi, só sei que o diabo deve ter estremecido em pleno terreno. Mas só sei que Jesus venceu o diabo e o derrotou para sempre, viu? Não derrotou por momento, não. Só tem que ficar firme até o fim e ele vai te dar a coroa da vida. Mas dá para entender isso? Aí ele ressuscitou, pessoal. E aí Deus o exaltou soberanamente e deu um nome que está acima de todo. Ai, que eu gosto de ouvir isso aí. Nome. Jesus está acima de todos os nomes. Mas se ele está acima, significa que tem nomes que estão abaixo, certo? E que, para quem quer usar o nome que está acima de todos, vocês acham que deve estar ruim ou bom para poder usar? O nome que está abaixo, para usar o nome de Jesus, tem que estar tão bom quanto o de Jesus, gente. Porque não adianta a pessoa chegar e falar assim, em nome de Jesus tudo vai mudar. E o nome de quem falou isso, não está negativado no cerado, porque isso aí se recupera. Está negativado com Deus. Falou, o que está orando? Quem são vocês? Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Com certeza, se fosse Paulo expulsando esses demônios aí, aquele espírito maligno que a Bíblia fala dessa passagem, duvido que esse espírito maligno ficava batendo papo com Paulo. Paulo não ia pensar duas vezes, sai dele agora em nome de Jesus. E saía. Porque quem usava o nome de Jesus tinha um bom nome. Irmã, você está entendendo, irmã? Não adianta ficar aqui vindo no meu culto quarta-feira à noite e sair daqui e assistir Big Brother, gente. Vai se converter 2 vezes se for preciso. Eu estou falando com todo respeito. Por que não pode? Por que não pode? Só olhar o biquíni da irmã lá. Não olha não, que você não vai pecar. Por que não pode? Olha o tanquinho do irmão lá. Ai, esse tanquinho eu queria para mim. Falei, vai se converter, morre e nasce de novo, gente. Precisa estar bem, gente. E aí? Não, eu sou crente de esquenta banco, então vamos começar a colocar gelo, porque a gente vai ter que esfriar você de novo, porque não é possível. Essas coisas são muito comuns, pessoal, de ouvir. E eu não quero um povo religioso, porque um povo religioso é assim, ele é chato. Eu quero um povo vivo. Eu quero um povo que ama. Jesus sabe que está aqui, porque, Jesus, obrigado. Eu quero essa igreja, porque eu quero a sua presença. E não fica procurando anjo. Você já tem tudo o que precisa, Jesus. Se ele mandar anjo te abençoar, é porque ele mandou. Eu não quero ver, eu quero ver Jesus. Se Deus me der essa honra, que assim seja. Mas ele está aqui para te abençoar. Então a gente precisa disso, porque a nossa família precisa de ver a gente assim. Não aquele que vai na igreja, se não se torna o que a Bíblia fala. Mas quanto mais a gente vai, mais parecido com ele a gente fica. Aí você vai ver se não vai ganhar a sua família.
Imagina a sua mamãezinha querida chegar para o filhinho querido dela e falar assim: filhinho amado, mamãe foi hoje na igreja, olha, o pastor falou tão bem hoje, eu gostei tanto, gostaria que você fosse semana que vem. Mãe, eu até vou, mas vou esperar uma semana, porque toda semana você mente, toda semana você xinga, toda semana você briga com o pai, toda semana você fala mal de todo mundo. Se você não melhorar, nem adianta. Mas se você melhorar, semana que vem eu estou lá. Espero que assim seja, gente. Porque é isso que falta, o bom nome. A gente quer que as pessoas sejam o que a gente ouviu, mas não quer ser o que a gente também ouviu. A gente quer que os outros sejam. A gente precisa. Paulo, ele era Paulo, e respeitado por todos na terra, mas conhecido por Deus e até pelo diabo. Jesus nem se fala, né? Jesus nem se fala. Mas imagina se Paulo não fosse. Mas ele era. Mas os filhos de Seva, era não. Então tudo isso é pra gente. E eu quero que então, bom nome, eu e vocês tenhamos e estamos aprendendo. E eu falo o que eu falei durante o dia. Pessoal, o que aconteceu até esse momento, até você chegar na igreja, passou. Não dá para voltar no tempo e corrigir. No tempo. Mas dá para a gente usar a fé que Deus nos deu e fazer ser melhor a partir de agora. Eu não quero saber o que você era. Eu estou querendo saber o que você vai ser. E a fé que eu e vocês estamos recebendo é tudo o que importa agora. Porque o apóstolo Paulo quem falou também, né? Eu avanço para as coisas que estão diante de mim, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Ele tem um prêmio da soberana vocação em Cristo. E lá é o nosso lugar. Eu não vou voltar no tempo para mudar minha história. Mas eu vou viver hoje para escrever uma história linda com Jesus do meu lado. E dentro de mim, é lógico, porque Ele é Senhor. Vamos levar a nossa casa ao plano da salvação? Não. Mas você sabe que para você levar, você tem que saber o caminho, né? Ou vai usar o Waze para ir para o céu? Não, calma aí, pastor. Vou colocar lá. Alexa, para quem usa iPhone. Ok, Google, para quem usa Google. Ou qualquer um que está aí. Por favor, direcione-me ao céu. Eles têm que criar um aplicativo que diz: converta-se, abestado. Mas não vou criar ainda. Quem sabe alguém não pega a ideia e depois fica rico, quero direito autoral, né? Pessoal, não existe um GPS para o céu. Existe a obediência às escrituras, é suficiente. E não por força. Aí tem que obedecer, porque se o pastor falou que não obedecer, não posso beber vinho, porque se beber vinho é escarnecedor. Para com isso. Para que beber se você pode louvar a Deus? Para que correr atrás do vento se você pode ser cheio do Espírito Santo, que te dirige em tudo, pela palavra? Precisa, né, gente? Deus já nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade. Então, eu quero receber. Quem quer receber comigo aí? Não vamos virar religioso. Pessoal, sorria para todo mundo, mas não deixe de mostrar através do seu sorriso o Filho de Deus. O resto é resto. Tudo vai dar certo.